Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje é terça-feira, 27 de abril de 2021. Hoje nós temos às 18 horas a Santa Missa, após a Santa Missa o Terço dos Homens. Olá, os homens da nossa comunidade. Você é convidado a vir participar do Terço dos Homens às 18 horas, após a missa das 18 horas, aqui no Salão Social. E eu convido a você que nos escuta neste momento para divulgar este áudio para os seus contatos, se inscrever aí no nosso canal de evangelização, acionando também o sininho que fica ao lado, para que todas as vezes que sejam postados vídeos ou áudios, você já receba automaticamente, ou seja, pelo menos sinalizado de que tem algo novo lá para você ver ou escutar. Hoje é dia das empregadas domésticas e, portanto, também dia de Santa Zita, padroeira das empregadas domésticas. As empregadas domésticas, o nosso abraço, aquelas pessoas que facilitam nas nossas casas a nossa vida, que Deus as abençoe. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 10, os versículos do 22 ao 30, que diz: Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje está ligado ao discurso precedente sobre o pastor. No evangelho de João, Jesus se apresenta como bom pastor. Ele diz: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E a carta aos Hebreus o chama de pastor supremo das ovelhas. Lá em Hebreus 13, 20. Que a primeira carta de Pedro repete o supremo pastor, em 1 Pedro 5, 4. O contexto explícito de João, do 10, do 22 ao 30, aliás, e também de João 7, 1, é a festa da dedicação que recorda a consagração, na verdade, a renovação do templo por Judas Macabeus, depois da profanação de Antíoco, lá pelo tempo de 175 a 164 a.C. E Jesus caminha pelo templo na casa do Pai, porque lá ele se sente em casa. Os judeus, porém, como tantas outras vezes, tentam prendê-lo, apedrejá-lo ou matá-lo. Numa festa da dedicação, foi tomada a decisão de matá-lo. Basta nos lembrar João 2, o 3 ao 22. É sempre bom lembrar que os judeus, no Evangelho de João, não são o povo de Israel, mas os seus chefes, que não aceitam o testemunho de Jesus e a ele se opõem de forma ferrenha. Os judeus o cercam. A referência é ao Salmo 22, versículo 17, em que os inimigos o cercam o Messias. É o último enfrentamento entre Jesus e seus inimigos antes da paixão. Acusam-no de tirar-lhes a vida, bem que ele que dar a vida por suas ovelhas. Mas é preciso, no profundo Evangelho de João, ler mais fundo. Tirar a vida é tirar o fôlego, impedir a vida, deixar em dúvida mortal. Afinal, se Jesus é o Messias, as falsas expectativas dos chefes devem ser suspensas e morrer. Eles próprios deverão perder o poder que têm. Quem mais uma vez que ele se declare Messias para poderem acusá-lo diante dos romanos,
que não toleram pretensões messiânicas. Com isso, permanecem no poder, ainda que submetidos aos romanos. Por isso, se colocam diante de Jesus, que tinha revelado claramente seu Messias, só para a samaritana, lá no capítulo 4, versículo 25. E como tal, tinha sido visto pelo cego de nascença, no capítulo 9, os versículos 1 a 41. A armadilha semelhante à do imposto a César é aqui colocada diante de Jesus. Por isso, a resposta de Jesus é a mesma dada em Lucas 22, versículo 67, diante do Sinédrio. Mas os chefes, apesar do que testemunham suas obras feitas em nome do Pai, não veem e não creem. São cegos que não podem ver e crer. Se tivessem visto e acreditado, não teriam crucificado o Senhor da glória. Os judeus não acreditam porque não são suas ovelhas, quer dizer, não seguem a ele, o bom pastor, mas a outros pastores, e, portanto, têm a morte. Crer, em última análise, não é uma questão teórica, cerebral, mas prática. É um ato de liberdade. É a escolha de Jesus como fundamento da nossa vida. O ser humano sempre vive de fé. Quando esta fé não é dada a Jesus, que dá a vida, se entrega nas mãos dos ídolos que tiram a vida. As ovelhas de Jesus escutam sua voz, e ele as conhece e elas o seguem. Liga-se assim o evangelho de hoje com o discurso anterior dedicado ao pastor. Os chefes também, eles são como os discípulos, podem abrir mão de seu pretenso poder e escutar a sua voz. Jesus está falando justamente a eles. Jesus insiste em que quem crê no Filho enviado pelo Pai tem a vida eterna. A vida eterna não é nenhuma condição supraterrena ou pós-histórica, mas a sua própria vida de Filho, que ele veio colocar à disposição de todos para que ninguém pereça. Essa vida não pode ser arrebatada por ninguém. A mão indica a força, o poder, a capacidade de agir. A mão de Jesus, que é a mesma do Pai, defende as ovelhas, as liberta e dá-lhes a vida que ninguém e nada fora dele pode dar. Se na morte de cruz foi ferido o pastor e as ovelhas foram dispersadas, na ressurreição elas foram de novo reunidas. As ovelhas perceberam que estar nas mãos pregadas na cruz não é impotente, mas justamente é o onipotente. Pai, de fato, em relação ao tudo que deu ao Filho, é maior que todos. O poder do Pai e do Filho em favor das ovelhas é superior e maior do que o de qualquer ladrão no poder ou aspirando a ele. Pai e Filho, na verdade, são um só. Temos aqui o cume da revelação de Jesus. Corresponde àquela afirmação que Jesus diz que o Filho do Homem se sentará à direita do poder de Deus. Lá em Lucas 22, 69. Pai e Filho são plena comunhão de amor. Um único ser e agir, entender e querer. É o mistério de um Deus que é uno, mas não solitário, pois é perfeita unidade de amor entre o Pai e o Filho. Jesus, de fato, é o Cristo, mas de outra maneira, inesperada e insuperável. É o outro, mesmo Deus. O Filho que, vindo do Pai, é uma coisa só com o Pai e nos leva ao Pai e nos apresenta ao Pai. Que também nós nos esforcemos para fazer parte desta comunhão de amor com Jesus e com o Pai. E assim, escutando a sua voz, nós sigamos os seus passos e permitamos que somente Ele se aproxime de nós para nos conceder a vida eterna. Que Deus abençoe. Você tenha um dia de muita paz. Lembrando que às 18 horas tem a Santa Missa e após o Terço dos Homens. Fique na graça de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.